ser maçom? O que é isso? A maçonaria, na verdade, eu preciso contar a história do que é maçonaria para você entender. Né? Eu não tenho como fazer com que você entenda sem entender como chegou a maçonaria até os dias de hoje. A maçonaria, na verdade, ela é uma instituição que começou a trabalhar na Idade Média. A instituição como a gente conhece hoje. Quando houve a ruptura o rompimento, quando acabou o Império Romano, todo mundo sabe que Roma antiga, o Império Romano detinha um conhecimento da área da construção absurdo. Tanto que nós temos obras feitas pelo Império Romano até hoje que estão em pé. Aquedutos e castelos, temos lá o Coliseu em Roma e várias outras obras que estão ali. E quando o Império Romano ruiu, a Europa entrou numa época de Era Negra, que se chama, que foi a Idade Média. Os povos, as pessoas se juntaram em pequenos feudos e você tinha lá o dono da terra, que era o senhor feudal com a sua família, e camponeses que ficavam ali trabalhando em troca de proteção. Era um trabalho escravo, porque você nascia, morria e vivia vivia e morria naquele local, trabalhando para o senhor feudal. Então, na plantação e fazendo o trabalho para a família toda. Mas nesse meio de social existiam aqueles que, na época de Roma, conheciam e tinham conhecimento da arte da construção. E essas pessoas, então, eram uma casta à parte daquilo que existia na normalidade de feudos. Então, era um grupo de pessoas, eram guildas de pedreiros livres, né? Franc-maçon é pedreiro livre em francês, Freemason, que é em inglês. Então, eles tinham essa associação, essas guildas, que se reuniam para trabalhar e eram contratados pela igreja para construir monastérios, catedrais, construir pontes e tudo o que a igreja precisava na Europa. Então, e eles não se sujeitavam às leis do feudo onde eles trabalhavam. Eles sujeitavam-se diretamente ao Papa. A relação igreja e maçonaria, que é a arte de trabalhar na construção, né, que são pedreiros, era uma relação de assim, eu contrato você faz o trabalho que eu estou pedindo. E chamavam-se então pedreiros livres. Por quê? Porque você, fora do senhor feudal, era a única instituição, eram as únicas pessoas que podiam andar pela Europa livremente. Na verdade, o trabalho era um trabalho praticamente escravo, porque tinha algumas construções que levavam aí 80, 90 anos para que ela fosse realizada, finalizada. Então você tinha 2, 3 gerações de pessoas que ficavam trabalhando. Então eles eram os únicos que tinham o conhecimento de como construir coisas. E aí esse segredo, para que eles tivessem essa liberdade que os outros não tinham, eles mantinham um segredo. Então é assim, eu sei trabalhar, se todo mundo soubesse fazer alguma coisa na área da construção, eles perderiam essa liberdade. Então, o segredo que a gente detém hoje na maçonaria, na verdade, é uma tradição desse tempo. A maçonaria foi assim operativa. Até 1666, em Londres, teve um grande incêndio que destruiu uma boa parte da cidade, quase a cidade inteira. Então, muitas dessas guildas, né, desses grupos de pedreiros, se dirigiram para a Inglaterra, para Londres, para reconstruir a cidade. E aí, nesse momento, já começou a haver um declínio da arte da construção e também começou a haver uma mudança cultural na civilização na Europa, que começaram a ter os grandes pensadores, os iluministas, que começavam a pensar e a questionar várias coisas. Então, saiu daquela era, né, o que foi o Renascimento. E essas pessoas elas tinham guarida e começaram a entrar na maçonaria. A maçonaria até 1717, por volta no começo do século XVIII, ela era operativa, o que a gente chamava de maçonaria operativa. Então eles trabalhavam realmente na arte da construção. Tem uma ata da loja mais antiga que se tem conhecimento, que é na Irlanda, onde tem a ata escrito lá que
havia uma punição para um dos chefes dos pedreiros que ele tinha tratado mal a pessoa que estava limpando a chaminé. Então era uma loja maçônica. E loja maçônica, por exemplo, que tem o nome de loja, é um significado fonético que para similar ao que é em inglês. Porque loja, na verdade, ela vem de load, que em inglês significa alojamento, que é onde ficam os pedreiros quando eles estão no canteiro de obras. Até hoje é assim, né? Quando você tem o canteiro de obra, você tem o alojamento onde ficam os pedreiros. Então, load. Então, eles ficavam ali e eles eram pedreiros que trabalhavam na pedreira mesmo. Cortava pedra, tinha gente que conhecia a arte do metal e trabalhava e construíam as catedrais e as igrejas e tudo. E com o declínio desse trabalho de construção, porque o conhecimento foi expandindo. Aí começaram a colocar para dentro da instituição pessoas que pensavam, esses pensadores, essas pessoas que tinham ideias de liberdade, de respeito, que começou a mudar a ideia do mundo. E saiu, então a Europa começou a sair daquela idade das trevas e começou a ter o renascimento. E essas pessoas começaram a ingressar na ordem. Por quê? Porque a maçonaria, ela dá liberdade para quem quiser de pensar livremente. Ela respeita a liberdade de pensamento. A gente tem essa visão. E a maçonaria passou de operativa para especulativa. Então nós começamos a trabalhar a parte filosófica. Então a pedra, quando nós nos transformamos em maçonaria especulativa, nós fizemos com que cada uma das pessoas se tornasse uma pedra para a construção de um edifício social ideal. Então mudou a parte filosófica, então de pedra que faz a construção, o ser humano passou a ser uma pedra, filosoficamente falando, para ser um construtor de um edifício social ideal. E o que nós trabalhamos dentro da maçonaria, nas nossas sessões? O lapidar, que a gente chama o lapidar a pedra bruta. Você, quando trabalha a pedra, simbolicamente, você está tirando arestas para que na construção as pedras fiquem bem justinhas para construir o edifício. Então hoje é um grupo de desenvolvimento pessoal. As pessoas, a gente trabalha a nossa moral, os nossos trabalhar virtudes, de ser uma pessoa realmente que busca ser diferente no meio social. O que afasta as pessoas? O que seriam as arestas que na teoria, filosoficamente, afastam as pessoas? Os comportamentos inadequados, como a ira, como a cobiça, como a inveja, como todos esses comportamentos, né, que nos afastam uns dos outros, são trabalhados dentro da maçonaria para que a gente possa vencer essas paixões e nos tornarmos pessoas diferentes, para que haja uma aproximação realmente das pessoas. Porque se eu tenho um comportamento inadequado com você, se eu te trato com grosseria, se eu lhe trato com desrespeito, nós não vamos nos aproximar. Ao contrário, um afasta o outro. E a gente não vai conseguir ser uma pedra para uma construção de um edifício ideal. Então, o aproximar as pessoas está em trabalhar um comportamento diferenciado com gentileza, com respeito, dando a dignidade. Nós sabemos, nós não somos pessoas, ninguém é melhor do que ninguém, independentemente do que você faz na sua vida. Você não trata menos um mecânico, um lixeiro, porque você é um doutor. Isso não faz a menor diferença, porque somos todos criaturas iguais. Somos seres humanos iguais, independentemente de cor, de raça, de credo, de religião. E a gente trabalha isso dentro da maçonaria. Existe perfeição dentro da ordem? Lógico que não. A maçonaria é composta por homens, é composta por pessoas, e todos nós somos seres falhos. E ela nos ensina a entender que através do conhecimento, do autoconhecimento, quando nós sabemos que somos seres falhos, a gente pode corrigir. Se você acha que você é uma pessoa perfeita, você não vai evoluir. Então a maçonaria hoje é um grupo de autoconhecimento, um grupo